nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Queremos ser a voz daquele que clama. Abre os nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir. Queremos ser a voz daquele que clama. Amém? Amém, aleluia. A gente quer começar com uma oração, né? Orando pelas comunidades terapêuticas. Hoje é um dia muito importante, é um dia de oração às comunidades terapêuticas de todo o país, é um dia nacional. Escolheram essa data para que a gente possa se lembrar desse pessoal que eu considero as comunidades terapêuticas um aprisco do Senhor, onde o Senhor dá uma nova oportunidade para as pessoas que estavam de certa forma esquecidas, de certa forma estavam perdidas, e Deus traz então para o seu canto. Deus denomina pastores para essa obra. Deus, ele faz desse lugar um aprisco e dá uma nova oportunidade. Então isso aqui para a gente é muito, muito importante, muito importante. Deus, nós queremos agradecer nesse momento, Deus, por cada um desses pastores que dedicam a sua vida a essas comunidades, Deus. Nós queremos agradecer o momento aqui que nós estamos presentes. Deus, ilumina nossos pensamentos, ilumina a nossa mente, Deus. Faz fluir o Teu Espírito Santo, porque nós nada somos sem o Teu Espírito Santo, Deus. Enche-nos da Tua graça, enche-nos do Teu amor, Senhor. Nós te pedimos encarecidamente, Senhor, que nos abençoe nesse momento, abençoando a cada um que nos ouve, a cada um posteriormente vai nos ver também, vai nos ouvir. Então, que o Senhor derrame suas bênçãos em todas as casas terapêuticas do país, Deus. Em todos esses segmentos, Senhor. Que abençoe a cada um deles, Deus. Mesmo aqueles que ainda não conseguiram se firmar, que já passaram por muitas casas, Deus. Deus tem sempre uma nova oportunidade para eles, para você, que de repente passou por alguns momentos e não conseguiu se firmar, e por algum momento tentou e não conseguiu e acabou desviando. Deus te fala, tem uma nova oportunidade. Tem pastores de braços abertos, dispostos a fazer tudo para que você caminhe pelos caminhos certos, pelos caminhos do Senhor. Aleluia, aleluia, tem propósito para a tua vida. Glórias ao Senhor. Glorifico o nome do Senhor nesse momento. Glorifico a cada um. Nós glorificamos, todos nós glorificamos o nome do Senhor e aqueles que Ele enviou, a cada um deles. Verdade. Amém. 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 Quero dar boa noite, né, para todos da live. Quero agradecer os irmãos que estão vindo aqui. Eu quero que quem faça a honra de apresentar seja nosso irmão. Boa noite a todos, né? Alguns aí já devem me conhecer, né? Me chamo Guilherme. E hoje para nós aqui, né, como corpo, como tribo, é uma honra de ter aí a Márcia colaborando com a gente, uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, né? A gente já fez até alguns trabalhos juntos, né? O Paulo também, o esposo dela, cara, são um casal que, ao meu ver, assim, abençoadíssimos, né? Fazem um trabalho lindo com criança, com moradores de rua. E eu não, sem palavras mesmo, não adianta eu ficar aqui jogando confete, porque Deus, ele sabe como o meu coração está honroso de receber vocês aqui. Amém. Vocês não têm noção de como é bom ter vocês aqui. Amém, obrigado. E eu quero também pedir para que o pessoal estejam orando, para quem vai ver depois, ou separem um tempo para estarem orando mesmo pelas comunidades terapêuticas, pelas lideranças das comunidades terapêuticas, porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, e é um trabalho muitas vezes que as pessoas que estão na frente, a única coisa que elas recebem é ingratidão.
Então, que Deus possa estar fortalecendo a liderança, o nosso líder, que é o pastor Paulo, né, pastorzão? Que Deus possa estar te fortalecendo e assim, né, essa unção escorra pela tua barba e caia em nós também. Em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, hoje vai ser uma benção, porque, cara, Amém. Obrigadão mesmo por você estar aí, Márcia, Paulo. Muito obrigado mesmo. Beleza. Eu quero primeiro agradecer também aquelas pessoas fiéis que sempre estão com a gente, que se eu não me engano, acho que vocês conhecem também, né? A Luciane tá lá, a Letícia, né? A Janaína também, que desde o início das lives, elas estão acompanhando e estão dando força pra gente. E a Lu, ela tem um papel muito importante nas nossas vidas, né? Que a Lu me encontrou e dessa vez trouxe ele, o Guilherme também, né? Então assim, isso foi bacana com as nossas vidas. Vamos estar louvando mais um hino? Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja nesse lugar. Venha o teu reino, tua glória para sempre. Venha o teu reino, tua glória para sempre, sempre. E venha e permaneça teu reino inabalável. E venha e permaneça teu reino inabalável. E venha e permaneça teu reino inabalável. E venha e permaneça teu reino inabalável em Dá-me cada dia o pão, dá-me o teu perdão, assim como eu perdoarei. Não me deixes cair e livra-me do mal, pois teu poder é para sempre, pois teu poder é para sempre. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fica a oportunidade, né, aos irmãos? Amém, amém. Bom, nessa noite a gente
quer falar um pouco assim da palavra de Deus, o que ela fez na nossa vida e como Deus tem usado isso que Deus fez em nós para fazer nas crianças, nos adultos, principalmente quando se trata da área de infância, né? Nós sabemos que os vícios, os vícios na maioria das vezes, sempre, né? Ele provém de carências na nossa alma, de traumas, feridas, raízes de rejeição, né? Que não foram tratadas, não foram curadas. E a gente costuma pregar não só para os adultos, né? Quando a gente vai lá no Jocunda Treinamento, sim, mas também para as crianças, sobre quebrar na mente os sofismas, aqueles pensamentos que se enrijeceram com o tempo, né? E se tornar uma verdade sendo uma mentira na vida de uma pessoa. Porque os primeiros falsos profetas, né, que a Bíblia fala aqui, dos falsos profetas, os primeiros falsos profetas na vida de uma pessoa são os pais. Sempre são as autoridades. Então nós falamos muito sobre isso. Eu conheci um rapaz até que eu fiquei no hospital com meu pai há muito tempo, ele estava internado, ele andava numa cadeira de roda, e o pai dele, sempre porque ele era muito arteiro, o pai dele falava assim, esse menino vai ser bandido, ele vai ser bandido. E aos 12 anos ele já fazia tráfico, aos 15 ele já tinha feito coisas terríveis, assim, ele foi me contando, e ele levou uma porção de tira-avó dele, né, era uma irmãzinha lá, da Deus e Amor, sempre orando por ele, orando. E por um milagre de Deus, assim, Deus visitou ele estava em coma já, desenganado pelos médicos, e ele usava drogas, e ele estava lá em coma, naquele hospital, e Deus visitou ele no coma, e curou a alma dele. Meu Deus. Amém. Curou os traumas de infância. Deus disse para ele assim, você não é o que o teu pai disse para você que você é. Porque quando ele resolveu largar tudo, que Deus tocou o coração dele, então o pessoal com quem ele caminhava se revoltou contra ele e acabou atirando nele, né? Todos vítimas, todos, né, somos vítimas, tanto vítimas como culpados dos pecados uns dos outros. E ele se apropriou dessa verdade, tanto se apropriou que com 12 anos ele já estava no crime. Então muitas vezes você recebe palavras de falsos profetas, né? Você é preguiçoso. Ninguém nasce preguiçoso. Você está preguiçoso, né? Por que está com essa preguiça? Você pode falar com teu filho. Quando nós vamos nas igrejas, nós lembramos muito isso, a questão da infância, da criança. Porque pode ver, você chega na igreja, tá ali eu e o Paulo, as crianças, a Maria Luísa ou outro casal com seus filhos, tudo. A gente chega, cumprimenta os adultos e a criança fica ali olhando pra você. Eu sempre falo isso nas igrejas, né? Verdade. Sempre tá olhando pra você, esperando você cumprimentar, porque ela é uma pessoa. Ela entende, ela tá vendo. Ela quer ser cumprimentada também, ela quer fazer parte. E muitos hoje que nós vemos aí que são no tráfico, nas drogas, tudo, foram filhos de pessoas muito religiosas, que vinham na igreja, mas se esqueciam dos filhos, dessa assim, e a criança fica mãe, pai, e aí ninguém dá atenção pra essa criança. Aí quando ele cresce, fica adolescente, e entra na igreja e não cumprimenta ninguém, aí, nossa, que adolescente mal educado, que jovem mal educado esse, mas quando ele era criança, ninguém cumprimentava ele. Sabe? Então eu sempre estou para dar uma puxada na orelha do pessoal com relação à infância. Porque se nós tratarmos bem as crianças agora, se nós cuidarmos delas, dos traumas, se nós tivermos boas palavras, né? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que no poder da língua, a língua tem poder da vida e morte. Quantos receberam morte? Meu Deus. Quantos receberam morte? Morte dos sonhos. Eu mesmo já ouvi. Você sonhador demais, sonha demais. Para de sonhar. Fique com os pés no chão, nunca você vai conseguir isso. Quantas coisas você também não viu? Quantas coisas nós não ouvimos, você não ouviu? Você está sendo tratado agora pelo Senhor nessa área. Eu sei que Deus está lembrando, trazendo a memória. E nós ficamos com as nossas memórias adoecidas. E aquilo fica no nosso coração e toda vez que a gente lembra, a gente chora. Porque ainda não fomos curados. Nós perdoamos. Mas parece que enquanto Deus não vem e não cura as nossas memórias, não faz a gente nascer de novo, aquilo continua doendo dentro de nós. Ainda dói, porque se torna uma prisão. Você está lá dentro daquela prisão, né? E aqueles atormentadores estão ali de guardiões e não te deixam sair dali. Porque eles estão o tempo todo te falando, tua mãe te bateu,
teu pai te expulsou de casa, seu tio abusou de você. A questão de abuso sexual, a questão de abuso de autoridade, abuso de professores. Teve um menino uma vez, um menino de 6, 7 anos, né? E eu ministro muita questão do perdão e o menino disse assim, eu falei, você se lembra de alguém que você precisa perdoar? E ele levantou a mão. Nós estávamos numa igreja onde? São tantas igrejas que eu não consigo lembrar tudo e ainda mais nessa idade. Tentei me localizar. E aí esse menino disse assim, eu preciso perdoar. Tia, eu preciso perdoar. Eu falei, na frente de todos, porque a gente costuma contar uma história. E a partir dessa história, a gente monta uma roda de conversa com as crianças ou com os adultos e deixa eles falarem um pouco daquilo que aquela história trouxe para eles, da história da palavra mesmo. A mulher samaritana, né? Pedro, quando largou tudo e foi pescar de novo, e falou, eu não levo mais jeito para isso não, Jesus morreu, acabou tudo. E aquele sonho que eu tinha se acabou também, porque eu me desviei, eu neguei Jesus, ai que vergonha. E a vergonha é uma das paredes mais alicerçadas e poderosas para bloquear a nossa transformação e o nosso relacionamento com Deus. A vergonha de falar, a vergonha de confessar pecados, a vergonha de falar o que sente, a vergonha de pedir perdão, a vergonha de perdoar, a vergonha da pessoa ter feito alguma coisa para você e você perdoar ela e estar lá e abraçar ela de novo. Isso são muralhas no nosso coração que são difíceis de romper. Que elas só podem ser rompidas mesmo através da unção do Espírito Santo. Avisou aí. Não, deixa ele, não vai matar o bichinho. Não criatura de Deus. Não vem aqui não tá. Pode todo mundo, mesmo. A mim não. Parou lá. Olha, viu? A autoridade de Deus. Então, vou falar um pouquinho de autoridade. Você que é líder, você que é pai, que é mãe, que é pastor. Existe também o abuso de autoridades espirituais. Você vai sair da minha igreja, você vai sair debaixo de maldição. Isso não existe, gente. Nossa cobertura, nós precisamos de pastores, sim. Tem pastores abençoadíssimos. Assim como existiu Saul, que abusava espiritualmente de Davi, que se aproveitava dele nos momentos que ele estava perturbado para Davi tocar para ele ficar bem. Porque a música, a adoração traz a presença de Deus, e quando a presença de Deus chega, você não precisa orar, não precisa cantar, não precisa pregar nada. A própria presença de Deus toma conta e ela faz o que tem que fazer. Sem necessidade da gente estar pondo a mão e falando, e sabe? A presença de Deus nos cala. E ela trabalha, ela toca, ela transforma. E é essa presença de Deus que nós sempre queremos levar para as crianças, para as famílias, para as pessoas, sabe? Porque não adianta eu ir lá e contar uma história muito bem e me vestir muito bem e fazer tanto, se eu não levar a presença de Deus e as pessoas não sentirem realmente que Deus está ali. Não é verdade? Porque é isso que vai mudar. E é o que Deus pensa a respeito da pessoa que vai mudar. E o menino levantou a mão, vamos voltar pro menino lá, né? Que eu vou devagando, deixa eu focar. Eu tenho uma mania de devagar. E o menino falou assim, eu preciso perdoar. Eu falei, quem você precisa perdoar? E os pais todos em volta, né? E as crianças assim, sentadas, eu sempre gosto de pôr um tapete, né, Guilherme? Uhum. Aí ele falou assim, eu preciso perdoar minha professora. Eu falei, por quê? Porque ela me chamou de burro. Aí eu olhei bem nos olhos dele e disse assim, mas você é burro? Não. É isso que Deus pensa de você? Não. Então, vamos orar? Ele, sim. Aí oramos com ele, ele perdoou a professora. E tantos outros casos, sabe? Então eu quero ler aqui agora, cadê bom? Aqui. No livro de João, né? Olha lá, nunca pode faltar. No livro de João diz assim, para completar aquele louvor que Paulo cantou, eu não sabia quais os louvores que ele ia cantar, né? Mas o Senhor veio confirmar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1. A partir do 12, versículo 12 diz assim, todos quantos o receberam Jesus. Eles
deu o poder de se tornarem filhos de Deus aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como filho unigênito do Pai. Então, quando você crê em Jesus, nesse nome, nessa pessoa, então as pessoas falam assim, todos são filhos de Deus. Não, 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 não. A Bíblia diz assim, ó, nós somos criados, somos criaturas. Nós só somos filhos, aqui a palavra é muito clara em João, nós só somos filhos a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Quando nós somos batizados no nome de Jesus, quando nós recebemos Jesus em nós. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há mais ninguém. Se você olhar na história, todos os outros estão enterrados e nós podemos achar os ossos de Davi, achamos os ossos de Salomão, achamos os ossos de todos, de Maomé, mas de Jesus, se pudessem achar, já tinham achado. Porque o mais que o homem queria provar é que Deus não existe. Mas jamais eles vão conseguir isso, porque o nosso Deus existe. Amém. Não é? Então, Glória a Deus. para que todas essas fortalezas, todos esses traumas, todas essas dores que fazem com que as pessoas busquem vícios, né? E o vício é uma coisa assim interessante, porque se presta atenção em você. Não estou falando só de vício de drogas, não, de bebida, mas também existem muitos vícios. Vício de pornografia, vícios sexuais, vícios da mentira. Tem pessoas que são viciadas na mentira. Vícios do roubo, vícios de passar para trás, vícios de engano, sabe? São tantos os vícios. Comer. De comer, tem vício de comer. Você não consegue parar, é compulsiva. Porque a carência, ela não é para ser suprida. A carência é para ser curada. E só Jesus cura, como ele curou aquela mulher samaritana. Que eu não sei como foi a infância e a vida dela, quantos abusos ela não sofreu, quantas situações ela não absorveu, quantas palavras duras ela não recebeu, quantos abandonos ela não chorou, quanta rejeição, quanta tristeza no coração daquela mulher. E de repente ela se encontra com Jesus. E Jesus conhece a dor dela. Jesus se revela a ela como Cristo e mostra para ela que ele não é indiferente às dores dela, à sua carência. E a água que ele deu a ela, que é a água da vida, essa água, ela nunca mais teve sede porque curou. Sabe, a publicidade hoje, ela trabalha muito em cima das carências, né? A publicidade sempre trabalha em cima das carências. Porque você precisa disso. Você precisa disso, porque eles estudam o ser humano e vê que as raízes mesmo começam na infância, na família. Teve um dos alunos que a gente ministrou lá numa ITED, né? Da Chucum, que ele disse assim, ele começou a chorar quando nós ministramos a história da mulher samaritana. E eu falei assim, por que o senhor está chorando? Ele falou assim, eu tenho 300 pares de meia lá. Falei, nossa. E ele falou, tudo novo, não usei ainda. Falei, mas por que o senhor tem tantas meias? Aí ele disse o seguinte, quando ele era criança ele só tinha um par de meia, era furado. E todo mundo tirava sarro dele, sabe? E ali Deus estava curando ele disso. E virou uma compulsão comprar meia. Onde ele ia, ele tinha que comprar meia. Ele tinha que ter uma porção de meia na mão. Assim como a mulher samaritana, ela falou assim, quando eu casar, eu vou ser feliz. Aí ela se casou uma vez e não era ali que estava a cura para a alma dela. Aí ela se casou de novo, foi tentando. Chegou uma hora que ela desistiu até. E continuou naquele vício, porém, desacreditada de que um dia pudesse encontrar alguém que pudesse transformar a vida dela e mostrar para ela quem realmente ela era. Resgatar a identidade dela. Sabe? Dizer para ela que, olha, você não nasceu da vontade do homem, você não nasceu da vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade dos homens. Você nasceu da vontade de Deus, você é um projeto de Deus. O homem só tem uma semente. Ele gera uma carne, um código genético ali, mas quem gera uma alma é Deus. É Deus quem gera a alma, não é o homem. Amém. E lá em Salmo diz isso.
Sabe que desde o ventre eu estive lá te olhando, desde que você ainda era uma massa informe, sabe? Uma célula ovo, um zigoto. Você ainda era aquilo, todo informe, não tinha nada, não tinha olho, não tinha mão, não tinha dedinho. E eu estava lá no ventre te olhando. E as pessoas precisam saber disso. De que desde quando elas estavam, elas não foram indesejadas. Elas não vieram fora do tempo. Elas vieram da vontade de alguém que é supremo no universo. E que pode curar a alma dela e mostrar quem realmente ela é. Porque até encontrar Jesus e nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, ó Senhor, como eu faço para... Ele foi visitar Jesus de madrugada, porque um homem muito religioso, Nicodemos, né? Mas o religioso não é bem o homem que teme a Deus. Há uma diferença entre um homem religioso e um homem que teme a Deus. O religioso, ele faz certo só na frente das pessoas. Mas quando não tem ninguém olhando, Meu Deus. é como se Deus não existisse na vida dele. Porém, um homem que teme a Deus, ele é assim aqui, ele é onde ele estiver, ele é do mesmo jeito. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas era um homem muito religioso, via de rituais. E aí ele foi visitar Jesus, e ele bateu na porta. E Jesus mandou ele entrar, e ele perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para herdar o reino, para a salvação? Aí Jesus disse a ele, você precisa nascer de novo, como a palavra de João diz, não nascer da vontade da carne, não nascer do sangue e nem da vontade dos homens, mas do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de novo. Ele falou assim, mas como nascer de novo? E ainda ele meio que debochou de Jesus ali, né? Como eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu já um homem velho? Né? Porque isso já é um deboche. Né? E Jesus, olha o amor de Jesus. A autoridade que estava em Jesus estava no amor dele pelas pessoas. Ele não se irritou, ele não se enfesou. Ele só percebeu que ali tinha um coração doente. Um coração religioso, cheio de paredes de orgulho, cheio de coisas para romper, para poder realmente conhecer quem era o Pai. Né? Até que Pedro perguntou para Jesus, não foi Pedro, um dos discípulos num caminho, lá numa passagem, perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus olhou para ele assim, como assim mostra-nos o Pai? Estou o tempo todo convosco e ainda não me conheces? Porque Jesus é o Pai. E Ele é o Espírito que hoje habita em nós. Amém. E esse Espírito é que nos faz nascer de novo. Porque quando o homem se desligou do seu Espírito, lá no Jardim do Éden, por causa do pecado, rompeu-se. O Espírito do homem dentro dele morreu. Por isso tem que nascer de novo. Porque quando você convida Jesus, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E quem rouba, mata e destrói, ele arromba. Ele arromba. Se ele encontrar uma brechinha, ele arromba. Se não tiver selado, se não tiver fechado, se não tiver um guardião dentro, o dono da casa, não morar na casa, aquele ladrão entra, suja tudo, acaba com tudo, destrói tudo. Mas em Filipenses 1,6 diz o seguinte, que quando você recebe o Senhor Jesus, você convida Ele, porque Ele não entra onde não é convidado, Ele é educado, Ele é gentil, Ele é amoroso. E quando você convida Ele, Ele entra, aí começa uma restauração dentro de você. E os espaços começam a ser restaurados, como uma casa que você deixou lá vazia, entra aquele monte de sujeira, de lixo, gente que estragou toda a casa por dentro, e aí Jesus vem e entra. A primeira coisa que ele faz é ligar a luz. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho. E aí tem gente que fala assim, aquele lá virou crente, daí não fuma mais, não bebe mais, acha que é perfeito. Não. Aquele lá, Jesus entrou nele e ligou a luz. E quando a luz é ligada dentro de nós, o Pai das luzes, que é o nosso Deus, a palavra diz que Ele é o Pai das luzes. Aí a gente começa a se enxergar. Aí a gente começa a ver mais o que precisa mudar. Aí a gente começa a ser transformado. Em Filipenses 1,6 diz assim, e aquele que começou a boa obra,
é fiel para completar. Então, uma palavra para todas as famílias que sofrem, né? Com pessoas que estão, né, nessa situação de vício, porque eles estão sofrendo demais e a família sofre junto. A família também, ela se torna dependente químico através do seu familiar, não é verdade? A família se torna dependente também. Muitas vezes não sabe lidar com a situação. Tem muita gente que quer largar as drogas e não consegue, vai para a clínica, sai, cai, volta, porque ainda falta te curar as memórias. Falta você confiar em Jesus, não só toda a ansiedade nele, porque ele tem que cuidar de você. E você precisa ouvir ele dizendo assim para você, ó. Nessa noite Jesus quer dizer, só confia que eu te amo. Acredita que eu te amo e descansa. Descansa teu coração. Davi falava assim, aquieta-te, alma. Então você pode dizer quando a tua mente está toda conturbada e você está querendo lá fumar uma pedra, fumar uma maconha, usar, sabe, alguma coisa, e o teu corpo, porque você tem autoridade, a autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus tem uma autoridade, um poder tão grande, é imensurável. Não temos como dizer o que pode significar esse nome. Porque você pode dizer para a tua mente, aquieta-te, mente, em nome do Senhor Jesus, eu te dou essa ordem. Aquieta-te, alma, em nome do Senhor Jesus, a ansiedade saia. Aquieta-te agora, em nome de Jesus. Aquieta-te, cada célula do meu corpo, cada neurônio, cada sinapse, cada vez que o seu cérebro e o seu corpo físico querer, né? Porque a gente sabe que o vício, ele tem uma raiz emocional, primeiro, que vem desde a infância, sessão de trauma. Segundo, ele tem uma raiz física, porque se torna uma dependência do organismo. E terceiro, uma questão espiritual, porque Satanás se aproveita de todos os seus traumas. Se aproveita que você está nessa dependência física e também bombardeia a tua mente. Então a tua mente é um lugar que precisa ser blindado. E olha, eu coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação. E aquieta-te, mente. Aquieta-te, alma. Dê uma ordem, você tem autoridade no nome de Jesus. Não é só para expulsar demônios, mas o teu corpo e a tua alma tem que se sujeitar ao Espírito de Deus. E quando Jesus entra em você, ele entra com o Espírito. E se você crer nisso, você tem autoridade de Deus para governar todo o seu corpo, porque a língua é como um leme, não é? Lá em Tiago diz, a língua é como um leme, que leva um navio enorme para onde quer, né? O leme leva para cá, leva para lá. Então é a tua boca, é teu leme. Ele vai levar a tua alma e o teu corpo, e é uma guerra constante entre corpo, alma e espírito. O espírito e a carne estão brigando o tempo todo pelo teu corpo, pela tua alma. Mas quem é que vai ganhar essa briga? Quem você alimentar. Alimenta a tua carne e o espírito perde, você se afasta de Deus. E aí você cai mesmo. Mas alimenta o teu espírito com a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem crê no Senhor Jesus, os milagres seguem os que crê. E quem crê será salvo toda a tua casa. Tem alguém que usa droga, tem alguém que bebe, tem alguém que fuma, tem alguém com depressão, síndrome de pânico. Não interessa o que a pessoa tenha, não interessa qual vício que ela caiu, está na prostituição, não interessa. Interessa que se você crer, os milagres vão te seguir. E a palavra diz assim, ó, se você crer, será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Nós temos experimentado muito de Deus. A nossa família, né? Deus está movendo, a gente consegue ver nos detalhes, assim. Alguns ainda a gente não vê lá dentro da igreja, nesse fervor todo. Outros ainda estão meio curiosos. Mas a gente consegue já observar, porque a semente fica debaixo da terra. E quem rega a semente é o Espírito Santo. E ela está sendo regada, e ela está sendo semeada. E um dia ela vai brotar e dar frutos. Amém. E o fruto vai permanecer. E só a semente. Aí é 100 por 1, 1000 por 1, 10 mil por 1. Aleluia. Você é 1000 por 1, 100 mil por 1. Amém. Ele é 1000 por 1. Você está frutificando, nós estamos frutificando. Glória a Por mais que nós achamos, né? Nós somos pecadores mesmo. Mas
Mas no Senhor Jesus nós frutificamos, porque Ele corta, quando a gente coloca lá enxerto na videira. Amém. E nós nos tornamos parte dessa videira. Amém? Aleluia. Eu vou parar, senão eu vou ficar aqui até 3 horas falando. Né? E de repente vocês têm mais coisas para falar ou para perguntar pra gente. Olha, assim, a questão dessa palavra, acho que ela vem há umas 3 semanas, assim, martelando, porque teve um dia que de manhã eu usei até o Provérbios, o mesmo Provérbios falando da mesma coisa, que é algo que sempre vem, que sim, eu acho que é das coisas que quando eu entendi o que é a palavra, a língua, o que ela faz dentro do nosso corpo, o que ela faz dentro da cabeça, eu sempre venho falando que a gente tem que cuidar do que fala. Tem que cuidar do que fala para as pessoas, porque parece ser algo pequeno, mas não é. Ele destrói. E até nesse dia, de manhã foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, e de noite o Gui está dando o estudo dos 12 passos, que veio junto, mesma coisa, né? Bateu de encontro. Não, de encontro. E ó, ele não foi ele que pesquisou. Ele tá lendo um livro que daí chegou no capítulo daquele dia, ele abriu e olhou assim, nossa Henrique, olha lá, ó, mesma coisa que você falou de manhã. Tô lendo um livro do... Nossa, esqueci o nome do cara. Que fala sobre o Rei Bebê. O Rei Bebê, e é bem interessante. Aí eu trouxe, né, num grupo de sentimento nosso, que inclusive está tendo agora, que é na sexta-feira. Aí ele fala sobre esse Rei Bebê que mora dentro da gente, que é orgulhoso e que quer sempre estar por cima e que sempre matando os outros à volta, sabe? Manipulador. É tudo. E assim, eu acho... E acho que assim, o que cura, é claro, é a gente entender que nada do que sai da boca de alguém é maior do que você falar assim, Deus acha o que de você? Nada é maior do que a palavra de Deus. Nada é maior do que a palavra que sai da boca de Deus. Mas assim, é difícil entender, porque quando a gente já está machucado, é difícil a gente compreender, sabe? As palavras vêm tão duras, porque já está triste, já e eu lanço uma palavra assim que parece que é o que está acontecendo, mas só que daí a gente tem que entender, não, isso aqui eu sei que eu tô fraco, mas em Deus eu consigo ser mais forte, sabe? Eu sei que eu tô ramelando, que nem diz, né? Mas eu sei que se eu realmente me arrepender das coisas que eu tô fazendo, eu vou ser melhor. Sim. É isso. E é isso que vem acontecendo. E, nossa, é loucura. Mas assim, eu quero perguntar para vocês, acho que nessa parte da questão da infância, né, que é muito primordial. E até a gente, o informativo, as lives, a gente está orando para que ano que vem ela se torne algo muito maior em relação às crianças, que a gente gostaria de entrar com palestras de prevenção ao uso de drogas dentro das escolas. Ah, ótimo. Dentro das escolas, que daí, sim, tá tentando, né, estão pleiteando isso. De Deus. Até quando o Gui falou, Bastante promessa aí. quando o Gui falou que vinha vocês e a modalidade que vocês lidam, eu falei, nossa, que massa, cara. Eu falei, ô, Raçateia, quero conhecer mesmo, né, porque ano que vem a gente tem isso. E eu queria que vocês contassem um pouco melhor, assim, como que funciona essa parte de infantil mesmo, assim, para que as pessoas que estão, né, vendo, entendam a questão da questão infantil e da agressão. Não sei se você tem um conhecimento desse tema. Das questões da infância? Isso. Eu sou professora desde 1987, né? Eu comecei o magistério lá na cidadezinha de Sarandi, do lado de Maringá. E em 89 eu já dava aula naquela época, que daí eu estagiária da prefeitura. E depois fiz um outro concurso em Maringá e fui trabalhando em escolas particulares. E hoje eu trabalho na prefeitura de Curitiba, como professora de CEMEI, né? E nós vemos, assim, muitas famílias enfermas, né? O que acontece? Quando vem pessoas reclamar da criança e falar, e o professor, né? Ou a mãe reclama, geralmente o problema não está na criança. Você tem que tratar os pais e a criança melhor. Na igreja também, em qualquer segmento da sociedade que você vê uma criança muito problemática, que você vê que como um adolescente está dando problema e tentou, né,
Tem criança, é claro que tem um lar estruturado, tem pais bons pais, boas mães, que a gente fez um curso com a doutora Leolina Cunha lá na Jucum do Beraba, crianças de risco lá da região Resende, e ela fala, né, de um casal muito bem estruturado, onde as crianças, né, sofriam abuso de um terceiro, um parentesco lá meio distante, e tiveram alguns problemas com essas crianças, né, então começaram a investigar com os pais daí essa questão. As crianças, na minha opinião, até os 3 anos de idade, é uma pena que muitas mães têm seus filhos sozinhas, né? Tenham que trabalhar, tenham que criar seus filhos, não é verdade? Porque até os 3 anos é tão importante que a criança fique com a mãe. É tão importante. Você vê que as obrigatoriedades do governo, né, com relação às crianças no ensino, ele já começou assim, antes era obrigatório a partir de 7 anos, né? Depois começou a ficar obrigatório agora é obrigatório a partir dos 4 anos de idade. Até os 3 anos não é obrigatório, mas aos poucos vai ficando obrigatório. Talvez, em parte, o governo queira ajudar certas crianças que realmente têm um lar muito conturbado. Nossa, quando a gente servia sopão, né, Guilherme, lá, a gente serviu sopão, eu encontrei um menino de 15 anos, no meio de um matagal lá, Nossa, onde tinha, ali pro lado do Tarolinha, onde tinha umas cabaninhas no meio do mato, a gente entrou lá, sabe? Os moradores de rua, e eu sentei com ele, tomei sopa, conversei, e ele me disse assim, eu falei, por que você tá na rua? Ele disse, eu fugi de casa. Por quê? Porque minha mãe morreu, meu pai espancava minha mãe, e meu pai abusa de mim. Então, tem uma série de questões, assim, sabe? E não só isso, a questão do abuso, né? Questões, hoje a gente vê aí, eu não sei se é alimentação, se são os antidepressivos que as pessoas estão tomando demais. A gente tá vendo um aumento muito grande de crianças com autismo, né? Eu já peguei crianças que tinham crises de abstinência de droga, com 3 anos, 4 anos de Eu idade. já vi isso. Porque a mãe usava droga Meu filho durante a gestação. Meu filho tem 7 agora. Tem 7 e tem a crise de abstinência, né? Tem que ser tratado, tem que ser cuidado, terapia. Nunca a gente confia muito no Senhor, o amor cura muitas coisas, tudo. Mas em muitos casos é necessário, sim, um psicólogo, uma terapia. É necessário, às vezes, tomar um medicamento, porque você sabe que são 10 anos ali, né? Pelo que a gente já estudou e viveu, são 10 anos que a criança tem que resistir tudo aquilo, ela passa por aquelas crises. Até a gente, quando você deixa de fumar, durante 10 anos você sente vontade de fumar um cigarro, né? Eu já fumei. O Paulo também já teve experiências, né? Na área de vícios e tudo, e Deus libertou ele. Engraçado que quando Deus realmente nos liberta, assim, parece que você nunca fumou na vida, né? Tem pulmão ficar limpo. É uma coisa assim. E nós orávamos na rua também, né? Lembro que a gente pegava pessoas assim que estavam bem, assim, bem doidona, assim, falando a verdade, bem fora da casinha e vinha assim pra nossa sala, a gente colocava a mão, eles pediam oração, a gente orava e os efeitos da droga, assim, mas com relação à infância, para as igrejas, as crianças têm uma curiosidade pelo mundo sobrenatural muito cedo, não é verdade? É Harry Potter, é varinha, tudo que é Halloween, bruxa e filme de terror, não é verdade? Aquela boneca lá, Annabelle, aquela coisa zarada toda, e muitas crianças, eles são curiosos pelo mundo espiritual. E quem chegar primeiro nessa criança, Ganha. Sim, nós tínhamos, eu elaborei um projeto uma vez numa igreja, que nas terças-feiras nós tínhamos escola de oração para as crianças. Começou a encher a igreja daí. Porque daí as crianças começaram a querer ir nas escolas de oração, e não era assim uma escola de intercessão por missões, isso aqui. Era a criança buscar relacionamento com o Espírito Santo, e muitas crianças foram batizadas no Espírito Santo lá, sabe? E tinham pais que falavam assim, gente, dá vontade de voltar lá para a salinha lá, né? E nós tínhamos também a
a escola de missões na quinta-feira à noite. Então, cada culto, eles não queriam as crianças lá dentro da igreja. Então, cada culto eu levava um tema diferente. Então, na quinta a gente trabalhava a escola de missões, ensinava que os países, os missionários estavam lá, como era a comida, a cultura deles, né? Nos sábados, como era a escola bíblica à noite, nós tínhamos o discipulado infantil. E aí, eu aceitei Jesus. E agora? Como que eu faço? O que que eu vivo? Como é que eu vou caminhar? Como eu penso? Como Jesus pensava? O que Jesus quer de mim? Como é essa caminhada? O que vai acontecer comigo? Eu ainda vou passar por provações? Não. Eu vou ser curado sempre que eu orar? Que eu estiver doente? Eu sempre vou ter prosperidade? Meu Deus. Entende? São tantas questões, assim, que você precisa... E qual é a maior preocupação minha como cristão? Na igreja, né? Isso falando de crianças na igreja, em instituições como a de vocês, que levam a sério a palavra de Deus e que estão aqui, tem todos os... Tem a questão psicológica, o trabalho com as questões químicas, biológicas, do corpo, fisiológicas, mas muito mais com as questões espirituais e da alma. Não é verdade? Então, você chega lá, a criança precisa saber, porque ele vai se perguntar, e agora? O que eu faço? Eu só aceitei Jesus e continuo do mesmo jeito, e aí ele olha os exemplos, porque a Bíblia diz assim, ó, ensina o menino no caminho. Não é ele falar assim, ó, esse é o caminho, anda nele. Você tem que estar no caminho. Pais que leem, né, que o filho vê ele lendo, que incentiva a leitura, desenvolve um comportamento leitor. A gente ensina sempre na igreja, principalmente para líderes de criança, né, nos lugares, ou para professores, que é muito importante no momento, tem um momento da leitura pela criança, que a criança vai escolher um livro e vai ler. É muito importante as comunidades, né, terapêuticas que recebem os filhos, as pessoas que estão internadas, ter esse espaço com cantos, sabe? Cantos com Bíblia, um cantinho de oração, um cantinho onde eles vão colocar os pedidos ali, escrever cartas para Deus. Uma vez, crianças escreveram cartas para Deus, né, na escola bíblica, e um pai apareceu lá, e eu vi o pai, sentei do lado, eu estava com a carta da menina. E o pai já tinha separado da mãe, estava com outra mulher. E a menina não era nem filha, era enteada, mas gostava dele como pai, porque ela não tinha pai, e ela viu um pai nele, naquele rapaz. E ele estava desviado da igreja, e aí ele chegou lá na igreja, sentou, sentei do lado dele, peguei a carta e falei para ele, você pode ler essa carta aqui? E ele começou a ler, que ela pedia que Deus resgatasse a vida dele, que trouxesse o pai dela para casa de novo. E aí, a partir daquele dia, ele voltou para a esposa. E ele nunca mais saiu da igreja, e eles estão bem hoje, glória ao Senhor. Então, a infância é algo assim que precisa ter um olhar em todos os contextos da sociedade. A infância é o lugar onde tudo começa. Se começam sonhos, mas se começam também decepções. Sonhos, traumas, né? É verdade. Sonhos, traumas, alegrias. E o modelo de pai está em Jesus. O modelo de pai está em Deus. Né? A gente pode olhar nossos avós, nossos tios, alguns foram bons, né? Foram bons pais, foram bons tios, né? Foram bons amigos naquele momento, mas o modelo é Jesus. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, olha, eu sou um pai dedicado, eu posso te ensinar muita coisa, mas Deus que me ensina pode te ensinar muito mais. Eu acho que não tem como a gente ser um pai sem ter Jesus como pai, entendeu? Eu acho que não há no mundo um pai sem ser, querendo ser pai, assim, de todas as formas, sem ter Jesus como pai. Eu acho que é geracional. Você tem Jesus como pai, você é um bom pai para o seu filho. Essa questão da carta me fez lembrar uma vez, quando eu tava bem, né, tava caminhando, tava na obra, tava bem, fiquei 6 anos, né, 4 anos, quase 5 anos, quase 6. Aí, incentivando meus filhos na obra, faziam teatro comigo, e iam orar. Eles iam lá no Parolim, lá levar sopa lá com a gente. Teatro é maravilhoso. Meu Deus. Maravilhoso.
E aí um dia eu falei, poxa filho, né, escreve uma carta, né? Falei pra minha filha já estava maiorzinha, falei, vamos escrever uma carta para Deus e tal, aquela, né? Daí, só que daí caiu no esquecimento. E só que ele fez. E aí eu achei no guarda-roupa uma vez e fui ler. Daí ele escreveu, eu nem sabia escrever direito, cara. Ele escreveu assim, porque daí minha filha reclamava que o cabelo dela não crescia, né? Daí ele falou, eu quero, Deus, que o cabelo da minha irmã cresça, eu quero que a minha mãe arrume um emprego, na época a mãe dele estava desempregada, e quero ser jogador de futebol e cantor de funk, ele falou. Daí ele falou, e eu quero que meu pai nunca mais recaia. Que benção. Cara, quando eu li aquilo me arrebentou. E aí, um pouco de estudo que a gente tem, eu vejo assim que eu era a tipificação de Deus para eles. Sim. Entendeu? Porque eu me relacionava com Deus da forma que eu me relacionava com meu pai. O meu pai sempre distante, meu pai sempre esteve junto, mas nunca perto. Sim. Entende? Então eu comecei esse meu relacionamento com Deus achando que Deus estava longe. Quando, né, eu tive essa questão, essa ministração sobre paternidade e tal, eu me entendi o porquê Essa que eu... revelação de que Deus está em nós. quando eu tive essa revelação no meu coração da paternidade de Deus, eu consegui compreender muitas coisas, mas eu me relacionava com Deus da forma que eu me relacionava com meu pai. Né? Meu pai sempre distante, meu pai nunca me disse um eu te amo, apesar de sempre ter me dado tudo, entendeu? Só que aquilo eu entendi que lá atrás ela foi gerando. E aí quando meus filhos viram eu bem com Deus, e de repente eu caí, fui pra lona, fui pro fundo do poço mesmo, fui morar na rua, literalmente. Isso até hoje está sendo uma barreira que eu preciso romper, entendeu? Até hoje, fazem 5 meses, vai fazer 5 meses que eu tô aqui, eles vêm, né? Mas ainda falo de Deus, ainda eles ficam meio, entendeu? Eles não querem esse Deus no qual eu tô bem e ora eu tô mal, entendeu? Eles não querem um Deus que promete e não cumpre, entendeu? Eles não querem um Deus que fala, o pai vai alugar uma casa, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e 2 meses depois está morando debaixo de uma ponte, fumando crack. Entende? Então eles têm essa ideia de Deus olhando para mim, né? E isso eu creio que deve ser muito importante para as crianças também, né? Sim, a questão, até você tocou num ponto muito importante, da palavra do pai e da mãe, de prometer as coisas e não cumprir, de falar que vai fazer algo e não fazer. Isso é defraudação, é pecado de defraudação. E uma das formas de você restaurar isso com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, ou a esposa com o marido, com a família, né? É você pedir, eu te peço perdão porque hoje eu reconheci que eu peco, porque eu fico defraudando você, dizendo que eu vou dar uma coisa que eu não vou poder dar, dizendo que eu vou fazer uma coisa que eu não vou conseguir fazer. E a partir de hoje eu vou falar apenas o que eu realmente vou fazer. Eu te peço perdão porque isso quebra a confiança, né? Como que você vai confiar numa pessoa que fala uma coisa pra você e depois faz outra? Tá sempre, parece que, não que ele queira, mas a impressão que você tem é que essa pessoa tá sempre te enganando. E você não consegue mais acreditar nela, então você fica decepcionado, e a decepção traz desonra, e a desonra gera tantas outras coisas, né? E se a criança ela enxerga Deus, se ela enxerga Deus como ela me vê, como que ela vai confiar num Deus desse? E é verdade, essa questão da paternidade é muito séria. Tanto que, assim, eu não gosto de trabalhar sozinha. Porque muitos anos, o Guilherme me conhece, tantos anos, né, Guilherme? Verdade. Trabalhando, e aí Deus falou, você vai casar. Aí encontrei o Paulo lá no sopão, servindo sopa lá, né? E eu tinha, assim, um trauma, assim, tão grande. E eu fui ministrada até pelo missionário Jonas lá da EFOL lá. Ele é uma bênção, assim, eu tenho um amor por ele como se ele fosse um pai pra mim, sabe? Porque ele ministrou áreas profundas, e são áreas que só os homens têm autoridade de Deus para fazer. Isso é muito importante falar. Eu posso falar sobre paternidade, mas eu não tenho a autoridade que vocês têm para falar de paternidade, sabe? E muitas coisas foram curadas na minha vida depois da ministração. Porque por mais que eu estava bem, eu só fui curada mesmo quando eu comecei a me relacionar com o Paulo. Eu comecei a ver os homens de forma diferente, que eu vi diferença em alguém. Que eu vi que Deus fazia diferença na vida de um homem.
que havia um homem diferente daqueles que eu havia conhecido, que havia um homem diferente, né? Que havia um pai diferente, porque o Paulo era um super pai para mim. Eu vejo ele com as filhas dele assim, eu fico encantada. Meus filhos também são encantados com o jeito dele, de paizão, assim, né? Até algumas pessoas que trabalham com a gente na marcenaria lá, a gente trabalha com marcenaria, os meninos, né, que vêm bastante problema de paternidade, assim, encontram. Então, hoje, precisamos de paz na sociedade. Paz como Deus é. Mas para que isso aconteça, tem que o Espírito nascer dentro de nós. Tem que estar os homens precisam tomar de novo a autoridade e o papel fundamental na sociedade que eles precisam ter, sabe? Não abusivo como antigamente, muitas vezes, né? Tinha homens bons, sim, mas tinha muitos abusos. Mas hoje o homem entendeu que não é por meio de abuso e força, né? E a esposa, a mulher, saber a submissão. Porque é muito importante também eu respeitar ele na frente dos nossos filhos. Ele me respeitar. Porque senão nossos filhos não vão respeitar ele, também não vão me respeitar. É na mesma missão, né? Na mesma missão. É a mesma missão. E assim, a foco, questão os dois ter o mesmo... E entender que a autoridade que Deus me dá como mãe é uma e a que Deus dá para o Paulo como homem é outra. O papel de cada um na sociedade, né, que está aí destruída porque inverteram-se muitas coisas e aí acaba se destruindo o pecado. Ele destrói as crianças, sabe? O pecado dos adultos destrói as crianças, destrói até as questões cognitivas de inteligência. O pecado da cobiça aí do governo, dos políticos. Por quê? Porque daí acabam com a educação, né? E tantos outros pecados que vão destruindo aí a nossa próxima geração. Tanto é que a Bíblia fala de uma geração de números, né? Então veio números. É um dos livros do Pentateuco que eu li. E uma geração que não conhecia a Deus, né? Então nós não queremos uma geração que não conhece a Deus mais. Nós queremos gerar pessoas que conheçam a Deus. E filhos não se geram só da barriga, do sêmen. Filhos se geram na oração. Filho, você gera eles na oração. É no joelho. É orando, sabe, por eles. Assim os pais também, porque muitas pessoas estão doentes nos seus relacionamentos com seus pais. Então você gera teu pai também na oração. E Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém. Precisamos gerar de novo. Mas gerar no Espírito. Para que essa vida seja eterna. Olha, eu criança assim, né? A gente tem... Vamos cantar golinha? Oi? Eu, Davi, Gigante Cristão. Sério? Ó, vamos fazer mais ou menos como a gente faz com as crianças agora, tá? Chega de palavra de adulto aqui que a gente não curte muito. Essa coisa é muito séria, então vamos lá. Eu não lembro bem as partes, tá. Mas vamos... É assim a música. Quem quiser aprende em casa, dança da Rebecca Nemer. É muito legal, são as músicas dela, porque ela faz música também com livros para as crianças que são surda-mudas. Então tá. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra enfrentar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim, mas um belo dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Eu acho que ele anota. E eu tentei acompanhar a nota dele pra ficar bem. Vamos cantar de novo. Filisteu, Grandão assim. Eu acho que... Grandão assim. E a gente vai cantando e as crianças E vão fazendo dançando. É muito legal dançar. Os pais também têm que dançar. Tem que as cantar com seus filhos. coreografias. Brincar com as crianças, com seu filho. É muito importante porque isso desenvolve disciplina, confiança e relacionamento. Brinque com essa criança. E você acha que essa criança está querendo aquele brinquedo caro que ele vê na televisão? Não, ele quer a tua presença. E se você construir um brinquedo de sucata,
Já experimentaram com essas... O homem consumista, que é cheio de carência na alma, que a publicidade fica manipulando ele, e ele fala assim, quando eu comprar aquela bota eu vou ser feliz, não é? Daí eu compro aquele carro, não é feliz, eu quero aquele sofá, ele quer, e ele passa a vida correndo atrás de vento para comprar, trabalha e gasta toda a sua saúde, toda a sua energia, e abandona a sua família toda para ficar trabalhando, para ganhar dinheiro, para comprar um monte de coisa que depois vai ficar lá no lixo. Que você vai acabar no lixo. Mas as coisas que importam ali, ó. Perto de Deus eu quero andar. Agora eu sei. Essa vocês têm que fazer comigo, vamos lá? É assim, ó. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Jesus é assim, em Libras, tá? Vamos lá? Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Agora Jesus. Jesus, meu amigo melhor. Jesus, meu amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus, meu amigo melhor. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Glória a Deus. E tantos outros, né? Vocês querem alguma história? Uma historinha da formiga? Da formiga? Da qual? Não, qual é essa ou outra? Qual Pode você ser. quer? Pode ser? Então a gente vai contar a história da formiguinha e da neve. Você já ouviu? Aí, eu sou a formiga, tá? Ele é a cigarra que narra a história. Então, vamos lá. Eu sou a formiga. Precisa de alguma coisa? Não, a gente usa o que tem. Missionário, você sabe o que é, né? Vai pra um lugar outro, às vezes não tem. Já vai recurso. olhando, né? Vai vendo, ver o que vai usar. Aham. E era o último dia de outono, chegando ali o inverno. E todas as formigas já tinham colhido tudo, já tinham os seus celeiros arrebatados de comida. Mas tinha uma formiguinha que não se cansava e queria sempre mais. E ela saiu para procurar mais comida, enquanto todas as outras já estavam se escondendo. E de repente veio o primeiro floco de neve do inverno e caiu no pé da formiguinha. Ai, tô com o pé preso aqui nessa neve. O que eu posso fazer? Já sei! Sabe o sol, aquele quentinho? Vamos pedir pra ele? Sol! Ó sol! Tu que és tão quente, tão forte, por favor, derrete a neve e solta meu pezinho. Mais forte que eu é o muro que me tapa. Como assim? Sol! Nuvem! Saia da frente! Sol! Volta aqui! Ai. Muro! Acorda! Muro! Muro! Você, Muro, acordou! Você que é tão forte, que tapa o sol, que derrete a neve. Por favor, Muro, solta o meu pezinho! Mais forte que eu é o rato que me olha. Ah, não, Muro, rato! Ai, aonde é que não? O rato! Seu ratinho, vem cá, ratinho, seu rato. Mickey Mouse! Ai, que lindo você, Mouse, vem cá, ratinho. Ei, você, ratinho, que é mais forte, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve. Por favor, seu ratinho, me ajuda. Desprende meu pezinho. Mais forte que eu é o gato que me persegue. Não, seu ratinho, o gato não. Volta aqui. Ah, o gato. Seu gatinho, vem cá. Gatinho, aqui embaixo, aqui, ó, gatinho. A formiga, amiguinha. Seu gatinho, não quer tão
forte, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve. Por favor, senhor gato, solta o meu pezinho. Vai, dá uma ajudinha. Mais forte que eu. É o cão. É o cão que me persegue. Ah, não, seu gato, não vai também. Ninguém até agora me ajudou. Volta aqui, gatinho. Volta aqui. Ah, eu acho que eu tô ouvindo um latido por aí. É você. Doutor, vem cá, menino bonito. Vem cá, ó, vou pegar um ossinho pra você. Doutor, vem cá. Cachorro, você que é tão forte, que persegue o gato, que come o rato, que tapa o sol, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve. Por favor, cachorrinho, solta meu pezinho, por favor. Mais forte que eu. É o homem que me bate. Ah, não, se nem o cachorro homem. Ai, que passos são esses? Olha lá. Ei, homem, Oi, olha aqui pra mim. o que tá falando? Aqui embaixo, a formiga. Formiga. Ah, o que você quer? Diga pra mim. Tu que és tão forte, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve. Rápido, Por rápido. favor, senhor homem, solta o meu pezinho. Ah, não posso não. Tô com uma reunião marcada e preciso sair. E mais uma coisa. Ah. Mais forte que eu é a morte. A morte que me mata. O que eu posso fazer? Morte. Vem cá, Morte. Tu que és tão forte, Morte, que mata um homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve, Morte. Por favor, solta o meu pezinho. Mais forte que eu é Deus que me governa. Não, Morte, nem você, Morte. Nem você, Morte. Pode me ajudar nem morrendo. Eu consigo resolver esse problema. Ai, meu Deus. Ah, Deus, tu que és tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve. Ah, Deus, solta o meu pezinho. E Deus, que ouve todas as orações, enviou um raio de sol, derretendo o floco de neve e libertando a formiguinha. Não acredito! Meu pé tá solto! E eu, que fiquei procurando ajuda em tantos lugares, em tantas pessoas, quis até morrer. Nem a morte ia me ajudar. E é assim também com você. Às vezes você tenta até a morte, mas isso vai te ajudar? Vai resolver teu problema? Mas tem alguém que pode. E Amém. esse é Deus que vai Amém. tirar o teu pé da frieza, do gelo espiritual, né? Que vai tirar você dessa prisão. Então esse Deus é Deus poderoso. Se você fizer que nem a formiga, dobrar teus joelhinhos ali e clamar o nome de Jesus, com certeza, vem agora, né, dizer para você que se cumpre a palavra de Cantares, de Salomão, que o inverno passou, a chuva chegou, né, a primavera chegou, e já se ouve a voz de Deus como um trovão, Amém. né? Aleluia. E ele vem saltando sobre os montes para me encontrar, e eu já ouço a sua voz, amém? Né? Tem que ter história, né? Senão não é a Márcia. Agora vamos fazer a roda de conversa, né? Pra onde irei sem Ele ti? já cantou. Agora que te encontrei, te dei o meu coração e encontrei minha salvação. Importante. Curou toda a minha dor, Na alma, no sentimento, livrou-me do tentador, cobriu-me em seu manto de glória e me deu novas vestes de louvor.
quero agradecer primeiro a Deus. Né? Amém. Quer falar? Pode falar. Você fala que eu quero falar alguma coisa. Mas não, para de falar. Melhor você não perguntar. Não, e o bom é não ter microfone, porque eu sou viciada em microfone. Se eu pegar o microfone, ninguém me pega. E eu Pode falar. tava fazendo, ó, quando que eu vou parar pra mim ir lá buscar o jornal? Nem preciso ir buscar o jornal, Deus já trouxe. Aê, profeta. E assim, acho que dessa mesma maneira linda que vocês têm de demonstrar o amor de Deus, de curar, de alcançar as pessoas com a palavra. Assim, Deus, ele trouxe em nossas mãos aqui, através do professor Paulo, uma ferramenta da gente alcançar as pessoas. Uma é o informativo, né? Talvez para muitas pessoas que pegam esse informativo não entendam, mas ele é uma ferramenta de evangelizar, de alcançar as pessoas, né? De trazer recursos para uma casa terapêutica de uma associação como essa, como diversas associações que hoje estão orando, né? Que estão realmente clamando ao Deus que nos libertou. E, assim, e esse mês a gente está fazendo 7 meses do informativo, que começou bem no meio da pandemia. Eu lembro que o primeiro mês que eu fui fazer as vendas, né, dos anúncios ali, chamar os patrocinadores, estava fechado os comércios. E eu correndo atrás para vender o informativo, tudo fechado. Só Deus mesmo para conseguir. Foi todos os anúncios fechados. Glória a Deus. Né? Então, assim, a gente... E eu vejo que é de Deus. Porque senão não daria certo. O formativo, no jornal impresso, ele tá ultrapassado. E no meio de pandemia, que geralmente... Pô, por que eu vou pegar um negócio que talvez vai transmitir o Covid? Mas a palavra de Deus é muito mais forte que o Covid, com qualquer coisa que seja. Então, eu quero agradecer as pessoas que... os lojistas, as pessoas que pegaram, leram e realmente deram importância a isso, até as pessoas que talvez pegaram e colocaram no lugar e uma outra pessoa passou, pegou, e ela leu e realmente foi tocada pelas palavras que Deus escreveu aqui. E assim, hoje também a gente está fazendo 3 meses das lives, né? Que a gente está fazendo. Sendo presenteado aí pela presença. Nossa. E assim, da mesma maneira que a gente... E vai vindo as vitórias, né? Que ano que vem, acredito que a gente vai conseguir, né? Através de Deus, conseguir entrar numa escola, conseguir entrar numa empresa e realmente preparar, assim... Eu até imaginei... Material. Fazer Nossa, eu já falei, meu Deus... Fique à vontade. Eu fiquei imaginando, eu falei, nossa, eu fiquei... Vai chamar, vai ter Não, o maior prazer. se tivesse o desenho animado, agora eu já tava fazendo aquelas bolinhas, sabe? E eu faço fantoche de espuma, sabe? Tipo, copo, Esse daqui, assim, boneco. daquele tipo ali também, né? Você faz. Também, dá pra gente fazer com sucata, a gente faz... Vejam os vídeos da Cia Trux, pra vocês verem mais ou menos como eles contam histórias de todo tipo de recurso. E eu até... Só que eu faço, e daí eu vou nos lugares, eu dou tudo que eu faço, né? O Guilherme me conhece. Eu fico com dó, porque às vezes as pessoas, elas precisam do material e não tem ali. Aí eu faço, dou, sabe? Eu vou pregar no lugar, dou o fantoche. Então, eu tô com uma cabeça de ovelha, bem grandona, assim, que eu fiz uma ovelha pra vestir ele de ovelha. Eu sou borboleta, ele é ovelha. Tem a história da borboleta também, né? Tem da lagarta zazá, da lagarta, tem várias, né? Porque a vida da borboleta é 48 horas, né? Aí ela vira casuda, Tempo de vai... vida. Daí depois que ela vira borboleta, ela tem 48 horas. Então, ela mostra o quê? Ou ela morre como lagarta, ou ela vive... Esse pequeno período de tempo que nós vivemos nessa terra, vivemos transformados. Porque esse aqui é pouco, mas a eternidade, né? Então, como Deus transforma aquela lagarta que tem borboleta, transforma a gente por dentro também, né? Meu Deus. Põe feio nisso. Põe cabeludo. Não, mas somos bonitos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E assim, eu quero também, a gente está alcançando algo, coisas maiores. Eu quero agradecer ao menino que ficou um bom tempo com a gente, que é o Guilherme Córdola. Ficou fazendo diagramação no jornal, ficou ajudando nas lives. Hoje ele está
e não vencendo seus 6 meses aqui e procurando um serviço para poder desenvolver algo mais, sabe, na vida dele, que Deus colocou no coração dele. Hoje tá o Nailton com a gente, né? E a gente tem mais 2 meninos que começaram com a gente agora, que é o... Meninos não, né? Que é Jovens senhores. Jovens senhores. Que é o pastor Luciano, que a gente fala que o vício dele é comer muita paçoquinha. É o único que tá aqui, que nunca usou droga, Nunca e tá usou. aqui porque ele escolheu tá aqui. Escolheu. Que E legal. tá caminhando junto com a gente agora no informativo, na parte da publicidade. E o Lércio. Então, olha lá, um sonho, e esse sonho ele veio no coração do pastor faz 13 anos, lá no projeto FASD, que é Fazendo a Diferença. O pastor ele foi coordenador do informativo lá durante 5 anos. E Deus colocou no coração dele para trazer para cá. Ele guardou, Deus pediu para segurar um pouco, porque algo ainda não tinha acontecido para que realmente desenvolvesse. Tempo de Deus. Tempo de Deus. E agora ele tá. Então, assim, eu quero que as pessoas estejam orando, né, para essa nova virada de ano, para que ano que vem realmente os projetos do pastor, do informativo, da tribo, elas se realizam. Porque, assim, eu não tinha dimensão de quão lindo é. É algo, assim, que nem vocês fazem, que é o que o pastor Paulo tenta transmitir para que eu entenda, e eu não entendo, porque eu não tinha visto ainda. Assim, o quão bonito que é, que o quão que dá para alcançar as pessoas, as crianças, né? E assim, eu quero que as pessoas estejam orando para isso, para que realmente ela se concretize, né? E não só em crianças, também numa empresa, porque é tão importante o pai levar para sua sustento e ele entender como ele deve agir com a criança, porque eu fui muito ministrado aqui. Meu filho chega assim, pai, vamos fazer uma coisa junto? É o dia inteiro o filho dele aqui. Pai, vamos Pai, fazer faz alguma coisa comigo. comigo. Nossa, é duro. É, né? E ele fica rebelde, ele bate, pega a vassoura, Ele bate quer nos chamar outros. atenção. E Eu falei pra ele esses dias, eu falei, cara, ele só quer chamar a tua atenção, mano. Ele quer um pouquinho de atenção. então assim, eu Procure envolver ele. Eu sempre falo para os pais, procure envolver as crianças naquilo que você está fazendo. Lá em casa é assim, se você está cozinhando, pede para tirar a casquinha do alho. Eles amam ajudar, sabe? Procure envolver, tá arrumando ali a fiação, segura aqui essa ferramenta para mim. Procure envolver seu filho na hora do culto. Quando eu vou pregar nas igrejas, o Guilherme, não sei se você já viu, tem aquelas crianças tudo correndo, e eu não gosto que os pastores falem assim, ai, leva eles pra salinha, pra não incomodar, né? Entendeu? Você fala, né? Falta falar pra não incomodar, né? Hoje é o dia de puxar a orelha, né? Então, assim, então quem tiver ouvido é isso mesmo, então aceita aí a exortação do Senhor. Mas leva essas crianças aí pra salinha! Fala, Jeová, né? E eu vou pregar nas igrejas para adultos, e aí quando eu falo assim, não, eu quero as crianças todas aqui. Eu sento as crianças todas no Foi púlpito, tudo sentado. sentadinha comigo assim, e eles cantam comigo, eles oram comigo, e da boca dos pequeninos Deus suscita o louvor. O perfeito louvor. Jesus falou, né, que da boca dos pequeninos ele tira o perfeito louvor, e da boca dos pequeninos ele suscita força para destruir o inimigo vingador. Está lá no livro de Salmos. Então, quando eu trago as crianças para o púlpito, aquela atmosfera muda o ambiente. E as crianças trazem muito mais a presença de Deus. E eles se sentem importantes. E eles ficam quietinhos ali. Eu falo, vocês hoje são os meus obreiros auxiliares aqui, tá bom? Vocês vão estar aí comigo, porque vão falar para esse povo que eles precisam ouvir. Falem comigo, crianças. O reino de Deus, daí as crianças repetem, o reino de Deus é nosso. Disse Jesus. Aleluia. E se você não for como nós, Meu Deus. você não entra nele. Nossa. E da nossa boca, aí eu faço uma parte, sempre faço a parte infância, né? Para depois entrar na pregação. E as crianças entendem a pregação que a gente faz para os adultos também. É interessante, porque daí, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida deles já ali no púlpito. E aí as crianças, né, elas falam isso para eles, e daí eu conto uma história para eles antes de iniciar a pregação deles, ficam tudo quietinhos, sabe? Daí eu falo assim, Deus estava lá no trono, e de repente ele pensa, que perfeito louvor é esse? De onde eu tô ouvindo isso? Que linda voz, que maravilha, que santo, que puro, que maravilhoso. É o Fernandinho? Os anjos falam,
Fernandinho? Não, Deus fala, não. A Fernanda Brum? Não. Não, é o Casarão também? Não. E as crianças ficam tudo assim, quem será, né? Quem será que tá cantando desse jeito pra tirar Deus do trono? Fazer ele se levantar e procurar? Quem? Sabe que Jesus falou? Que é da boca de vocês que sai o perfeito louvor. Que quando vocês cantam, Deus é perfeito pra ele. Então não é nenhum cantor, né? Claro, todos são adoradores do Senhor, são bênçãos, mas é da boca dos pequeninos. Amém. Amém. Então, desculpa aí ficar falando. Se você me der a oportunidade, A verdade é toda de vocês. fala, nunca mais chama que eu não irmão, gente. Pelo amor de Deus. Dá meia hora, fala o tanto de palavras que ela tem que falar. Eu conversei com ela antes disso aí. Não, tem como. Ele conversa comigo antes aí. Eu quero tá chamando a pessoal que está nos acompanhando a lá dar o like, né? E tocar o sininho no nosso canal no YouTube e compartilhar com mais pessoas, porque eu acho assim, como essa live e as outras, é sempre a gente aprende e tem algo novo, né? Eu quero... vamos cantar mais um louvor? A gente quer falar mais uma coisa aqui? Não, cara, só quero agradecer mesmo. Quero A gente que agradece. E compartilhar mesmo esse vídeo, né, a galera que está assistindo, porque eu creio que eu fui muito ministrado, né, pela boca da Márcia, eu creio que o Henrique também, o Nailton também, e então eu creio que se um coração duro como o nosso foi ministrado, eu creio que existem muitos outros corações que precisam dessa palavra. Sim. E se você puder, aí você tem amigo no Face, tem tudo, vai compartilhando e que essa mensagem ganhe o mundo. Amém. Glória a Deus. Teu sangue leva-me além, Sobre todas as alturas, onde ouço a tua voz, falando de tua justiça, Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. a cruz, mostra a tua graça, fala do amor do Pai, e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, brancos como
esse momento. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, por essa comunhão, essa palavra que buscamos a tua entrou em face, nossos corações, Pai. Senhor, aleluia. Nos leva à sua presença, nos leva cada vez Mostra mais, a tua Pai. Em face, nome de Jesus. aleluia. Pai, eu oro por essa comunidade, por todas as comunidades desse estado, desse país, de todas as nações. Eu oro para os governantes, Pai, seja feita sua vontade. Oro pelo pastor Paulo, eu oro pelo meu filho, por nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos, agradecemos, dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Pessoal, quero agradecer a todos, tá? Segunda-feira, às 20 horas, nossa live aqui na Tribo dos 12. Tchau, Até mais. Deus abençoe. Amém.